Então, olha só, o tempo está passando, a gente tem um tempo bem reduzido de aula, né? Deixa eu fazer um tete a tete do que é que a gente está estudando nesse livro 2. Alguém pode fazer um resumão? Mariana, pode falar para mim? Pera, deixa eu pegar aqui meu livro, que eu não sei onde é que tá. Sem olhar, Mariana, o que que a gente está estudando nesse livro 2? A gente está estudando sobre a arte da xilogravura, da cultura, e agora a gente vai estudar da Auto da Compadecida, de uma peça. Muito bem, mais ou menos isso, né? Fazer um resumão aí do que a gente está estudando nesse livro 2, para a gente nunca esquecer, tá? A gente começou falando de, né, conhecimentos que são repassados de geração em geração, não é? Conhecimentos esses que são repassados de pai para filho. Numa primeira discussão, a gente falou que muitos conhecimentos, práticas culturais, elas vêm desde os tempos mais antigos, né? E que esses conhecimentos eles são repassados de geração em geração e chegam até a nossa família, seja uma atividade do cotidiano, seja uma música, seja uma dança, seja um festejo e tudo mais. E aí, dentro dessa discussão, a gente começou a explorar o que está no livro, que a gente falou justamente sobre a prática cultural do cordel, que é muito comum em qual região do Brasil? Em qual região do Brasil é comum a prática do cordel? Região Oi? Nordeste. Região Nordeste? Nordeste. Nordeste, muito bem. A região Nordeste, na região Nordeste, a prática do cordel ela é muito comum. E o que vem a ser o cordel, Lohan? Faz um apanhado para mim sobre o cordel. É uma rima falando sobre contos. É um tipo de literatura, né, em que nós temos histórias rimadas, e realmente elas são rimadas, e geralmente os temas que são abordados na literatura de cordel são referentes ao quê? A história dos nordestinos. Isso, os causos, né? Quem conseguiu assistir aquele cordel animado que eu deixei na plataforma? Para mim não fica aparecendo vídeo, ou quando aparece eu tenho que baixar no meu celular, eu tenho só 64 GB Ah, tá. Mas não e aparece. eu tiro foto É que a maioria das atividades e tal tem que baixar, e mais ou menos é meia giga, 400 MB por aí. Ah, tá. Então os vídeos eles estão puxando muito do aparelho de vocês, é isso? E agora Bom a dia, minha tia tava grávida, professor. eu dei uma de fotógrafa e meu celular tem mais de 2.000 fotos agora. Ah, eu entendi. Tio, pra mim até que tá de boa, que eu tô usando o PC, aí é melhor pra fazer essas Pois coisas. é, para quem tem o PC fica melhor. Celular bom também. Até o meu celularzinho que não é tão novo assim, dá para assistir legal. Tá, pessoal? Eu acho que é uma questão de configuração. Eu estou colocando os vídeos de apoio. Professor, eu tenho PC, eu não sei onde está a senha a senha da plataforma. Eu tenho um monte de papel aqui em casa, Tudo não tá, bem, então hoje eu tenho muita coisa. tem que entrar em contato com a coordenação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu estou fazendo um apanhado de tudo que nós estudamos até agora. Sim, a gente falou do cordel, a gente falou que é uma prática cultural que é repassada de geração em geração e que teve as origens lá onde? Na Europa e que foi trazido para o Brasil através dos colonizadores, né? E se estabeleceu, se popularizou no Nordeste. Muito bem. Alguém pode me responder qual foi o maior cordelista do Brasil?
Patativa, Pataxó, Patativa do Assaré. do Assaré. Isso, tá logo lá no começo, né? Que fala do maior cordelista do Brasil. E de que ele foi responsável por muitos contos, muitos causos, né? Os nordestinos, eles não falam casos, o caso do lobisomem, ele fala assim, os causos do lobisomem, né? Que são as histórias do lobisomem, que são as lendas, os mitos que acontecem geralmente naquela região. E essas histórias, E aí, quando além de serem escritas, elas também são desenhadas, elas são ilustradas através de uma técnica que vocês lembram muito bem. Que técnica é essa? Estilogravura. Estilogravura, muito bem, perfeito. Toda vez que a gente entrar, pessoal, a gente vai fazer essa recapitulagem para a gente não esquecer nunca do que a gente está estudando, tá? Nas aulas anteriores, na aula passada, de 2 aulas para cá, a gente falou também de ritmos musicais e ritmos dançantes do Brasil. Que ritmos nós discutimos? Que ritmos nós estudamos, pessoal? Carimbó? Carimbó. E qual foi o outro ritmo? Coco. O coco. Muito bem. Quem foi que falou carimbó aí? Ai. Foi a Rebeca. A Rebeca, eu quero que a Rebeca fale, já que ela não quer aparecer aqui na imagem, ela vai falar para mim o que foi o carimbó. O que é o carimbó? ele quer que eu fale, Oi? ele quer que eu fale, eu não vou falar, não. Mas a gente está estudando, Rebeca, que nem a gente faz na escola. Vamos participar, pessoal, por favor. Cadê o Enzo? Quero ouvir o Enzo. Enzo Matheus. Dá um oi aí. Oi. Enzo, faz um apanhado para mim sobre o carimbó. O que é o carimbó? Carimbó é uma dança típica paraense, né, que se originou no Pará e, tipo assim, ela faz parte da nossa cultura. Enzo, eu posso dizer que o carimbó ele é um ritmo que é repassado de geração em geração? Sim. Sim. Eu não vou dizer que é só um tipo de música, um tipo de dança. Ele é um gênero cultural, um gênero musical, um gênero dançante que vem, né, que chegou até nós através dos nossos antepassados. E o carimbó, hoje, ele é considerado um dos nossos maiores patrimônios culturais. Não foi isso que a gente falou nas aulas anteriores? Carimbó? E da onde é que vem o termo carimbó? Alguém pode dizer para mim? Oi? Repete a pergunta, professor, por favor. De onde é que vem o termo carimbó? Dos indígenas, da palavra Isso. curimbó. O termo curimbó, que se refere a um tipo de madeira oca, né? Eles tiravam o tronco das árvores, deixavam o oco, né? Tiravam o miolo do tronco e ficava só aquela parte externa e eles cobriam com couro para fazer aquela espécie de tambor, aquele instrumento de percussão, né? O qual eles deram o nome de curimbó. Daí, com o passar do tempo, o curimbó se transformou em carimbó, né? Ah, tu vai para onde, fulano? Eu vou lá para o carimbó. O carimbó era uma roda de dança, de música, as pessoas todas vestidas de roupas coloridas. É um tipo de música que agrega elementos da cultura indígena, da cultura africana, né? É uma dança afro-indígena e brasileira, ok? O carimbó ele surgiu dessa mescla da cultura afro, da cultura indígena e da cultura europeia. E se popularizou aqui no norte do Brasil.
Assim como lá no Nordeste nós vamos ter o coco, né? Alguém pode falar sobre o coco para mim? O que foi o coco? Está logo em seguida, depois do É carimbó. uma dança parecida É uma dança com popular carimbó. brasileira de origem afro-indígena. É uma dança afro-indígena. E o que o coco tem a ver com o carimbó? Eles são parecidos? Sim, Isso. Ele também é cantado, é dançado em rodas. Só que a diferença é que o coco ele é mais praiano, ele é mais voltado para essa questão do litoral, né? Porque tem toda uma história para o nome coco, né? As pessoas ficavam lá sentadas e ficavam batendo o coco para quebrar o coco, para extrair o coco. E aí eles começaram a criar um ritmo, um gênero, um tipo de música. Vocês sabem, pessoal, que essas práticas culturais que a gente conhece hoje, elas vêm desde tempos muito antigos. Tudo bem? Tá ok, pessoal? Bom, e finalmente nós chegamos no tema 3. Qual é o tema 3, pessoal? O que está escrito aí na página 46? 44, né? 46. Sobre Ariano Suassuna, que a gente vai falar, né? Ariano Suassuna e o movimento armorial. Armorial. Esse é o terceiro e último tema do livro 2, ok? Vocês sabem que todos os livros têm 3 temas, né? Lá no primeiro bimestre a gente falou de música, de parâmetros do som, de partitura, a gente falou da música na Idade Média, das iluminuras, vocês lembram disso? A gente falou lá da cultura inca, maia, dos astecas, não foi isso? Nesse livro aí a gente está falando dessa ancestralidade, desses conhecimentos que são repassados de geração em geração. Tem alguém aí que está fazendo um barulhinho estranho? Não sei qual é. Parou. Tá, pessoal? Faz a leitura para mim aí, Lohan, sobre o Ariano Suassuna. Auto da Compadecida. A autopeça da Compadecida foi escrita pelo paraibano Ariano Suassuna. Em 1955 e encenada pela primeira vez em 1956. Ganhou uma visão para o cinema em 2000, baseado em romances e histórias populares da cultura nordestina. As características de seus principais personagens são bastante comuns em outras narrativas de origem popular. Tá bom, dá uma pausa aí. O Alto da Compadecida. Professor, Quem já assistiu ao esse Alto barulho. da Compadecida? Eu. Né? Eu também. Mas eu quero que vocês saibam na aula de hoje que o Alto da Compadecida, esse que vocês assistiram lá no cinema, na televisão, é apenas uma adaptação de uma peça que foi escrita em 1955. Só no ano 2000 que nós vamos ter essa adaptação aí de Guel Arraes. Houve várias adaptações no teatro, no cinema, na televisão, como, por exemplo, os próprios Trapalhões já tinham feito uma versão para o cinema do Alto da Compadecida. Mas a que mais ficou conhecida foi essa versão que a maioria de vocês conhece. Tá bom, pessoal? Então, eu posso dizer que o Alto da Compadecida ele está dentro daquilo que nós estamos estudando, sobre essa questão da cultura popular? Sim. Tem alguém que ligou a Inclusive, televisão? esse filme é maravilhoso.
Tem alguém que ligou a televisão muito alto aí, pessoal. Vamos desligar, por favor. Tá? Assim, desligar não, pelo menos diminuir o Professor, volume. em qual página é isso? Nós estamos falando da página 46 em diante, tá? A gente está nesse exato momento na página 48. Acharam? Já acharam, pessoal? Ai, Jesus. Isso. Gente, olha só, o Alto da Compadecida, né? Todo mundo conhece a história que passou lá na televisão, de vez em quando, e foi gravado lá, né? Professor, eu nunca vi essa história. Eu tô morando numa caverna. Pois é. E olha que você tem internet, né? Vamos lá, pessoal. Depois vocês pesquisam, vocês assistam algumas cenas no YouTube, mas vamos explorar o que está no livro, tá bom? O Alto da Compadecida, ele foi escrito em 1955 e teve a sua primeira encenação em 1956. Quem foi o escritor do Alto da Compadecida? Ariano Suassuna, ok? E ele colocou nessa história, né, uma grande pitada, ele não botou uma pitada não, ele colocou um punhado da cultura popular nordestina. Para quem assistiu a versão que passa aí na televisão, na Globo e tudo mais, quais são os principais personagens lá do Alto da Compadecida? Não entendi a pergunta. Esqueci o nome dele. Caraca, eu esqueci agora o nome também. É o... João Grilo. Eu sou péssimo. João Grilo, o Chico Chicó, né? Tem o padeiro. É esse mesmo. O padeiro, a mulher do padeiro. Tem o padre. O padre. Desculpa, eu não assisto o Globo. Oi? Professor, eu tô perdida no que vocês estão falando. Não Minha mãe assisto chamou pra mim tomar remédio. Mas não precisa Tem a assistir Globo. Rosinha. Porque ele foi produzido pelos estúdios Globo. Os atores são da Globo, né? Da versão mais recente. Você não assiste Globo? Joga lá no YouTube, você vai encontrar. É a versão mais famosa do Alto da Compadecida. Foi estrelado lá pelo Selton Mello, pelo Matheus Nastergaile. Quem é que tá me chamando? Eu, Álvaro. Oi, Álvaro. Eu li aqui no texto... Liga teu vídeo, Álvaro. Não, tô muito feio. Liga o vídeo, Álvaro. Tá, peraí. Professor, eu vi aqui no texto que na peça... Cadê você, Álvaro? É que não dá. Tá, já vou aparecer. Eu vi aqui no texto que na peça, aquele episódio lá do gato que descomia dinheiro, na verdade, é um cavalo. É um cavalo, muito bem. É sobre justamente isso que eu quero conversar com vocês. Que a versão que a gente conhece da televisão, do cinema, a versão mais recente, tem algumas modificações por causa da adaptação, tudo bem? Para quem já assistiu, para quem conhece a história, lá nessa versão que a gente conhece, nós temos uma cachorrinha que vai morrer, vai passar mal, né? E lá no livro, na peça, vai ser um cachorro, na verdade. E lá, na história que a gente conhece, é o gato que vai descomer dinheiro, né? Que tira lá os dinheirinhos do gato. Vocês sabem por onde é que ele tira o dinheiro, né? Professor, isso aí é um spoiler? Pode ser um spoiler. Mas não dá nem para dizer que é um spoiler, que é uma história. Saiu mais de 10 Eu nunca vi esse filme. Conta mais como spoiler. Pois é. Eu nunca ouvi falar desse negócio aí que vocês estão falando. O Alto da O filme Compadecida. saiu há mais de 10 anos atrás. Então conta como spoiler. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que são tão novos, né? Isso vale para mim, vale para todos os brasileiros. A gente não pode ficar preso somente à cultura estrangeira, não. A gente tem que ter um olhar para a cultura brasileira também. Nós temos que saber de tudo. Nós somos pessoas cultas, inteligentes, entendeu?
A gente... Vou assistir a Cinderela Baiana. Oi? Cinderela Baiana? Mano, já Olha, vi esse vídeo? esse aí, É muito bom. esse aí, particularmente, eu nunca assisti. Tá vendo só como eu não assisti? Então, assim, é o momento da gente Se a compartilhar. professora não assiste, eu não tô perdendo nada. Então, esse é o momento Tio, da gente a Ana já compartilhar. assistiu tudo que existe nessa face da Terra. Ela já assistiu tudo. Tá bom, peraí, só um instantinho. Professor, Eu desativei aqui o som de vocês. Só um instantinho, só para eu explicar uma coisa aqui, pessoal. Principalmente essa nova geração, vocês que são tão novos, né? São tão voltados para a cultura estrangeira, cultura pop. É muito legal, eu gosto também. Eu adoro também, né? Mas a gente nunca deve esquecer da nossa cultura, de que nós somos brasileiros. Se a gente não valorizar os nossos autores, os nossos escritores, os nossos artistas, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, o Brasil vai ser um país sem memória. Então, a gente tem que começar a trabalhar a nossa cultura, ter um olhar mais meticuloso, mais carinhoso para a nossa cultura. Ariano Suassuna, para mim, pelo amor de Deus, gente, ele é um monstro consagrado que, infelizmente, partiu no ano de 2014. Ele morreu recentemente, mas ele teve o privilégio de acompanhar a sua obra, né, para o cinema. Teve lá a adaptação dos Trapalhões, que ficou uma coisa bem engraçada, bem caricata. Já na versão do Guel Arraes, na versão de 2000, no início desse século, ele acompanhou as filmagens também e saiu exatamente como ele queria, embora a adaptação ela tenha destoado alguns elementos, como, por exemplo, o cavalo, né, que não era mais cavalo, era o gato, a cachorra, que não era mais cachorro, era o cachorro, que não era mais cachorro, era a cachorra e tudo mais. Mas alguns personagens permaneceram, o bispo, o padre, o padeiro, a mulher do padeiro, o Chico Chicó, João Grilo. E no final, a gente vai ter o grande julgamento, né, que é o julgamento entre Deus, né, Jesus, e o diabo, né? E lá no meio nós vamos ter a Compadecida, Nossa Senhora. Por isso que o nome da obra é O Alto da Compadecida. É uma obra engraçada, porém, ela vai ter um fundo crítico, ela vai ter um fundo de mensagem falando das dificuldades, dos perrengues pelos quais passam os nordestinos, o homem do campo, o homem sertanejo, Professor, o homem pobre. Oi. professor, aquela parte que eles morrem, vão pro negócio, eu achei muita viagem. Isso, e Eu tudo isso. Eu fiquei... E tudo isso, pessoal, imaginem só, tudo isso sendo encenado em um palco. Lembrem-se que isso é uma peça teatral. Aí no livro de vocês fala sobre o Ariano Suassuna, mostra alguns personagens. Tá aí nós temos o Chicó e o João Grilo, né? Que eram dois rapazes pobres em busca de dinheiro, de trabalho, de dinheiro, mas nunca tinham oportunidade. Então eles utilizavam do quê? Da mentira, das histórias, para poderem conseguir, né? Para pelo menos ter o de comer. E aí eles foram explorados pelo padeiro, pela mulher do padeiro, pelo próprio padre, o bispo e tudo mais, né? E a história ela vai se desenrolando e acontece que no final todo mundo vai parar no julgamento, né? Jesus, o diabo e a Nossa Senhora, a Compadecida. Por isso que o nome da obra é O Alto da Compadecida. Só para finalizar a aula de hoje, que a gente só tem alguns minutos aqui antes de finalizar a aula de hoje, eu quero que alguém faça um apanhado sobre o segundo parágrafo. Alguém pode ler o segundo parágrafo para mim? Na verdade, isso, o segundo parágrafo. Quem pode ler para mim? Leia, Mariana. A história do Alto se desenvolve em torno da vida dos protagonistas Chico e João Grilo, que se valem de diversas artimanhas para sobreviver em uma região seca e pobre.
Muito bem, pode continuar para mim. Pode ler. A trama é dividida em 3 atos, com temas centrais distintos. O primeiro ato baseia-se na história do enterro de um cachorro. O segundo refere-se à história do cavalo que dessecava dinheiro. E o terceiro diz respeito ao julgamento dos personagens que guardam a chegada da Compadecida e de seu filho Jesus para julgar as ações que executaram em vida. Muito bem. Eu posso dizer que o Brasil, ele é um país religioso, pessoal. E a região Nordeste não seria uma região bem religiosa, bem católica também, né? Então, o ariano ele vai ser um mestre em elencar, em misturar esses elementos da cultura sertaneja, nordestina, com a cultura cristã, católica, que foi trazida pelos colonizadores até nós. Ele mesclou os autos da Idade Média, lá da Europa, ele misturou com as histórias do sertão, com os causos, aqueles mesmos causos que nós estudamos lá nas histórias de cordel, nas literaturas de cordel. Se vocês bem perceberem, a história do Alto da Compadecida é praticamente uma história de cordel. É um causo, é uma história que aconteceu lá no sertão da Paraíba, né? Mariana, continua a leitura aí para mim. Bem aí do lado, na mesma página, está escrito em azul, tem uma tarjinha azul. O que significa alto? O termo alto. Representação gramática com finalidades satíricas, costuma ser fortemente alegórico. Muito bem. Alto, se vocês quiserem anotar de lápis aí do lado, alto é um tipo de apresentação teatral. Coloca assim do lado. Tipo de apresentação teatral que surgiu na Europa. O alto, ele vai surgir na Europa. As histórias entre Deus e o diabo e Nossa Senhora, elas eram ensinadas lá na Europa, lá na Idade Média, em praça pública, que era uma maneira de catequizar, de educar o povo, né? Que na maioria das vezes não sabia ler nem escrever. Então a igreja, ela utilizava o teatro para catequizar o povo, né? O alto surgiu lá na Europa e veio parar no Brasil através dos colonizadores. Entenderam, pessoal? Digam ok. Então é isso, pessoal. Nessa primeira parte, nós estudamos sobre o Alto da Compadecida, né? Na verdade, a gente fez uma recapitulagem de tudo que a gente estudou até aqui. E, assim, eu falei para vocês também da importância de fazer as atividades. Olha só, antes de eu desligar o vídeo, eu quero que vocês façam a atividade da página 51, tá? Todos Professor, eu acho que não vai dar para eu lhe entregar até o dia 4 de junho, porque eu tô sem lápis. Eu vou fingir que eu nem ouvi isso. É sério, professor. Eu tava desenhando muito essa Jamile, quarentena, né? aí meu lápis Jamile, acabou. né, que tá falando? Muito bem. Eu vou fingir que eu nem ouvi isso aí, tá? Por falta de... Faz a resposta de caneta. A minha caneta acabou. Pega gente, carvão pelo e amor de escreve. Deus. Ainda bem que essa aula está sendo gravada, que a gente Pega barro, sei lá, escreve aí. Tá. Eu vou querer a página 51. Quem puder, faça essas atividades, postem na plataforma. Gente, interajam com a plataforma, que é uma maneira de eu ver que vocês estão participando. Mas tio, como é que eu vou fazer atividade aqui e mandar para a plataforma? Tirar uma foto e mandar para a plataforma. Isso! Tira uma foto e coloca lá na plataforma. Eu só quero Mas como é que eu vou enviar a foto para a plataforma? Ainda mais porque eu estou usando a plataforma pelo PC.
a peça em anexo Foi e anexado. É depois não melhor download. ainda. Eu Dá tô para fazendo desse colocar os mesmo jeito. arquivos lá. Tira uma foto, manda Olha pro PC, que depois baixa, download e anexa. não precisa nem passar para o PC. Para passar pro computador, usa aquele cabinho. Ou faz pro celular mesmo. E isso, pelo celular mesmo dá para postar, tá, gente? E eu acredito assim que muitos não estão interagindo porque estão tendo dificuldade em mexer com a plataforma, né? Então eu vou ter que falar com o pessoal, com a Jane, com o Renier, para que eles dão mais uma instrução para vocês interagirem, tá bom? Só quero que vocês participem, pessoal, que é muito importante a frequência, tudo isso é conhecimento. Alguma dúvida da aula de hoje? Se a prova fosse hoje, vocês sairiam bem? Professor, eu vou falar um negócio aqui, ó. Eu prefiro a escola do que a aula online. Eu também, eu acho que todo Eu mundo... prefiro a aula online, por causa que dá pra assistir a aula online de onde quiser. Pode ficar deitado, pode ficar sentado, pode ficar em pé. Também, não é? Prefere a aula física medieval. Eu prefiro a aula presencial também. Eu estou morrendo de saudade de vocês, é sério, não é brincadeira. Eu não sei, sinceramente, tem umas coisas que eu tô sentindo muita falta, mas outras coisas que eu tô agradecendo que tô longe. Você está perto da família, você está se cuidando, você está vendo seu pai, sua mãe todos os dias, isso é importante. Professor, eu não tô perto da minha família, só tô perto da minha mãe. É a Jamile, né? Ô, Jamile, linda, maravilhosa. Manda um beijo para tua mãe, que ela é muito legal também. Pessoal, olha só, nossa aula está terminando, falta menos de 1 minuto, tá bom? Beijão para vocês. Façam atividade, tá bom? Interajam, qualquer coisa vocês podem perguntar para a Jane, que ela me repassa, tá? Tchau, estudem. E quem quiser pesquisar lá no YouTube, coloca lá o Alto da Compadecida. Tchau.